Vamos até os Estados Unidos, porque o democrata Zohran Mamdani foi eleito prefeito de Nova York. Ele era o grande favorito, inclusive, para assumir esse cargo. E disse que a cidade pode mostrar aos Estados Unidos como derrotar o presidente do país, Donald Trump. Vamos conversar com ele, Eliseu Caetano, que já está aqui ao vivo no nosso telão e traz todas as informações para a gente. Oi, Eliseu, bom dia para você. Oi, Soraya, muito bom dia para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento, 7 horas da manhã, com 17 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura de momento no sul da Flórida na casa dos 28 graus Celsius. Um dia ensolarado por aqui, mas com previsão de pancadas de chuva. Zohran Mamdani, de 33 anos, o democrata que venceu ontem as eleições para prefeito da cidade de Nova York, uma das mais importantes do país. Ele venceu a disputa e, portanto, se tornou agora o primeiro prefeito muçulmano e de origem sul-asiática da história da cidade. Com 50,4% dos votos, Mamdani superou o ex-governador Andrew Cuomo, que ficou com 41,6%, e também superou o republicano Curtis Silva, que teve pouco mais de 7%. Os dados oficiais foram divulgados na manhã de hoje pela Junta Eleitoral de Nova York. Essa vitória, ela é considerada histórica, e por isso ele já chegou dando esse recado para Donald Trump. Aliás, Trump respondeu há pouco, mas a gente vai seguir nessa história porque ele é considerado um vitorioso de maneira histórica, não apenas pela representatividade, mas também pelo perfil político. Nascido em Kampala, capital da Uganda, criado em Nova York, ele é filho de imigrantes indianos e se destacou como uma das vozes mais progressistas da ala jovem do Partido Democrata. Durante a campanha dele, Mamdani defendeu pautas sociais consideradas por aqui ambiciosas, viu? Como, por exemplo, o congelamento de aluguéis, transporte público em Nova York gratuito, salário mínimo de pelo menos $30 por hora e moradia acessível para famílias de baixa renda. Ele também prometeu fortalecer as políticas ambientais e ampliar os investimentos em creches e em educação infantil. Logo após a vitória, o mais novo prefeito da cidade de Nova York fez um discurso com um forte tom político, viu? Ele disse o seguinte, abre aspas, Nova York pode mostrar aos Estados Unidos como derrotar o presidente Donald Trump, fecha aspas. É claro que essa frase imediatamente repercutiu na capital americana, Washington DC, que, aliás, fica ali a menos de 3 horas de trem de Nova York. Mamdani, inclusive, afirmou que quer transformar a cidade de Nova York em um exemplo de resistência do que ele chama de, abre aspas, política de exclusão e de medo de Donald Trump, fecha aspas. Segundo os analistas por aqui, o resultado nova-iorquino reflete aí um impulso, uma nova força democrata nacional, com vitórias importantes também em vários estados, como Virgínia, Pensilvânia e Michigan. Essa eleição é vista como um termômetro político para 2026, portanto, nesse termômetro há um indicativo de que os democratas vão ganhar espaço nas próximas eleições. Agora, como eu disse no início do link, Donald Trump já respondeu. Ele disse o seguinte, ele só venceu porque não era o meu nome naquela cédula. Agora, vamos ver quem é que vai vencer daqui para frente, porque os americanos vão continuar aí apoiando a onda vermelha, nas palavras do atual presidente do país. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes e eu volto ao longo desta edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio. Obrigada, Eliseu, pelas suas informações. Deixa eu chamar aqui os nossos comentaristas para a gente repercutir um pouco essa vitória, né, Vilela, que, como eu disse no começo da entrada do Eliseu, ele já era um favorito para ocupar essa vaga de fato. E ontem mesmo a gente trouxe uma repercussão de Donald Trump dizendo que ele iria cortar a verba de Nova York caso ele vencesse. Será que Donald Trump pode, de fato, então, cumprir a sua promessa? Qual pode ser o futuro agora para os republicanos com a vitória desse socialista, né, como ele se define, socialista democrático? Pois é, Soraya, em se tratando de Donald Trump, tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive pode rolar uma química até entre os dois. Olha, brincadeiras à parte, o fato é que o prefeito eleito de Nova York
ele vem com absoluto potencial, inclusive as primeiras declarações dele depois da eleição já demonstram isso, de se posicionar buscando construir um contraponto em relação a Donald Trump. Donald Trump, como todos sabemos, não pode ser candidato à reeleição, já cumpriu, já está no seu segundo mandato presidencial, muito embora não tenham sido consecutivos, não poderá ser candidato e faz com que o seu jeitão, a sua forma bastante polêmica, aparecendo o tempo todo, possa fazer surgir um contraponto que no caso do prefeito eleito de Nova York é alguém que de fato possui características importantes para assumir justamente esse contraponto. É bastante polêmico também, tem uma boa capacidade de comunicação, de uso das redes sociais, tem um contraponto ideológico bastante significativo, um posicionamento mais à esquerda de uma forma aguerrida, de uma forma ostensiva, e, por outro lado, o Donald Trump também vê, justamente por essa marca expressiva, a possibilidade de ter, no prefeito eleito, um contraponto que possa representar uma feição mais radical, e não uma feição que venha a roubar votos do segmento centro-conservador que o apoiou nas últimas eleições presidenciais. Então eu vejo que tudo indica a possibilidade de construção de um contraponto político. E com isso, em se tratando de Donald Trump, realmente tudo pode acontecer em termos de discursos e inclusive de atitudes. Dávila, e quando se trata de um estado como os Estados Unidos, Brasil, ou seja, são enormes, você tem vários estados diferentes, locais diferentes também, é natural que você tenha, de repente, um governo central num posicionamento e esses outros estados que compõem essa federação com outros posicionamentos. Aí é do jogo você ter o governo central trabalhando com uma pessoa que pensa diferente, não? Jogo. E é também limitado. O poder do presidente da República não pode simplesmente tratar mal alguém. Pode dificultar a vida, mas alguns acordos têm que ser cumpridos, como você falou, porque isso faz parte da política democrática. Agora, o fato é que a vitória do prefeito democrata em Nova York mostra duas coisas. Primeiro, a incapacidade do Partido Republicano lançar um nome competitivo. Aliás, há muito tempo o Partido Republicano perdeu esta capacidade de lançar nomes competitivos. Aliás, o último foi o próprio prefeito republicano, que foi Michael Bloomberg lá atrás. Depois dali, os republicanos nunca mais conseguiram trazer um nome competitivo. E aí abriu um flanco grande. O Partido Democrata apostou no discurso radical, populista, e deu certo. Agora, transformar isso num bom governo é impossível. Nova York está um lixo de cidade novo, comparado com o que foi Nova York do tempo do Giuliani, do tempo de Michael Bloomberg. Tá suja, tem cheiro de maconha em todo lugar, uma bagunça, e agora vem um prefeito dizendo que vai congelar preço de aluguel, dar ônibus de graça. Vai ficar um desastre. Hoje vai ficar uma cidade como qualquer outra cidade aqui que a gente conhece da América Central, da América do Sul. Bom, segundo ponto importante. Não foi só a vitória do prefeito de Nova York, não. Ontem tivemos vitória também dos democratas em Nova Jersey e no estado da Virgínia, o que mostra a reação do Partido Democrata. Mas ao invés de buscar o centro, está cada vez radicalizando mais. Radicalizar é o que Donald Trump gosta, do embate radical. Isto significa que os Estados Unidos terão um longo caminho de populistas pela frente. E isso é um desastre para um país que é a maior potência econômica, militar e política do mundo.